Bom, esse retorno é inesperado, ele não era previsto, mas repensando a forma como eu fiz a última a live, eu senti necessidade de retomar um aspecto. E eu não queria esperar um outro momento, fazer uma outra campanha para retomar um ponto importante que faltou. Então eu voltei para o ao vivo e esse trecho, assim como a primeira parte da live sobre como os ancestrais influenciam a nossa vida, vai ficar disponível 24 horas no perfil. Quando eu conversei anteriormente com vocês, eu tinha mostrado como os ancestrais influenciam a nossa família, mas de um ponto de vista do adulto, né? Quando a gente não olha para tudo aquilo que aconteceu e acaba não tomando, para não tomar a dor, também acaba não tomando a força, né? Esse é um movimento bastante recorrente. Mas existe um outro movimento que ele é o mais doloroso, que é o da nossa criança, ou quando nós ainda somos crianças. A criança, não a nossa criança interna, a criança, ela tem uma necessidade muito profunda de pertencimento. Afinal de contas, nós somos a espécie que tem a infância mais longa entre todos os seres da natureza. Nós demandamos cuidado por um tempo muito maior do que os outros mamíferos. E essa necessidade de cuidado, ela é muito consciente, né? Ainda que a criança tenha lá as suas peripécias, né? De falar que não precisa de ninguém, a gente dá risada e sabe que isso é da boca para fora, porque sim, nós precisamos. E a criança, ela é imbuída de um amor muito profundo. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Ela é imbuída de um amor muito profundo pela família. A coisa mais importante para uma criança são os pais. Pode observar o olhar da criança para sua mãe, o olhar da criança para o seu pai. Em qualquer país, não é só no nosso, não é só na nossa família. Uma criança que pertence, uma criança que vem para uma família, né? Tudo que ela quer é o olhar, a atenção e o amor dos seus pais. E para obter isso, ela é capaz dos maiores sacrifícios, inclusive de sacrificar a própria saúde e a própria vida. A criança é o elemento mais conectado com o amor, seja ele saudável ou doentio, da família. Quando um lar está em desordem, a criança é um dos seres que vai começar a manifestar doenças sérias. Como ela não tem couraça, como ela não precisa se defender e ela nem tem esse recurso ainda, como nós adultos já adquirimos, a criança ela é tão sensível, ela é tão aberta, que ela começa a puxar para ela todas as doenças, todas as dificuldades dos seus pais. Eu não sei se vocês já passaram por isso, ou se conhecem alguém que fez esse movimento, mas quando os pais vão se separar, as crianças pensam que a culpa é delas. Quando alguém da família adoece, ou passa por um problema, ou está nervoso, a criança acredita que a culpa é dela. Ela não entende que a dinâmica é outra, até por ser um ser totalmente autocentrado, ela é autocentrada para o bom e para o ruim. Tanto ela acha que tudo gira em torno do umbigo dela, no sentido de que os pais precisam satisfazê-la a todo momento, dessa mesma forma, ela acredita que tudo que tem de ruim, de difícil, também vem daqui, existe por causa dela. E ocorre uma dinâmica muito complicada. Quando essa criança
né? Os pais não fazem o que podem, mas eles não são os mais saudáveis possíveis. Eles também ignoram essa dinâmica. Então, toda a família começa a carregar pelo membro anterior, né? Pela geração anterior. Então, se a gente tem, por exemplo, pais melancólicos, pais que não estão muito conectados com a vida, pais que tiveram tudo e perderam, famílias que tiveram traição, por exemplo, né? O pai ou a mãe traiu o cônjuge e de alguma forma isso chegou aqui para o filho. Este filho aqui, imbuído de um profundo amor, ele faz um pacto silencioso e absolutamente inconsciente. Consciente para essa criança, mas que ele não se lembra depois como adulto, né? Vai ficar no nosso inconsciente depois. Então, vamos supor que esse homem aqui, o pai dela, que esse marido traiu essa mulher com alguém de fora. E essa mãe entrou em profundo sofrimento. E essa criança, ela toma as dores. Ela fica com raiva do marido da mãe. Ela não olha mais como pai. Ela olha como homem que judia da mãe. E ela passa a tomar as dores. E ela fica tão tomada que ela diz assim, internamente, né? Querida mamãe, eu tenho um amor tão profundo por você que eu vou para a vida fazendo igual. Então, ela entra numa espécie de simbiose emocional com a mãe. E ela vem para cá quando ela se torna adulta, encontrar outros homens que façam para ela o que o pai fez com a mãe. Porque o pai dela, que deixou de ser apenas o pai, né? Ele se tornou o homem dela. Então ela vem aqui e se associa com homens que fazem o mesmo. Mas a mãe dela, muito provavelmente, viu os pais dela fazendo a mesma coisa e também tomou uma dor anterior e se comprometeu em honra à família, em honra à sua família, carregar o destino difícil para não deixar os pais sofrerem e fazerem igual. Então, da mesma forma como os antepassados eles são um portal, essa forma de amor e culpa, que a gente chama de fidelidade oculta à família de origem, é por um amor grandioso, que não tem explicação, ele só existe porque nós nascemos nessa família, porque nós temos esse vínculo de amor indissociável, já que é dessa forma que a gente se constrói, é dessa forma que a gente se cria, é dessa forma, com amor, que a gente nasce. A gente toma a dor dos nossos pais, a dor dos nossos avós, carrega, vem para cá e faz igual. Esse aqui carrega, vem para frente e faz igual. E se ele tiver um filho e não se curar, o pequeno, quando fica grande, vem aqui para a vida, carrega e faz igual. Então, para muita gente, isso aqui, seja com relação a relacionamento ou, por exemplo, dificuldades financeiras, pode se constituir como sendo uma maldição de família. Mas, na verdade, um está carregando a dor do outro por amor. É um amor doentio, é o amor da criança. A criança não sabe pôr limite. Ela não tem recurso para dizer que aquilo que o pai ou que a mãe emana para ela, para aquilo que é trazido para o campo da sua família, é ruim. Ela não tem essa consciência. Ela aceita como sendo natural, ela aceita como sendo normal tudo o que a família faz ou manda para ela.
Quando a gente se torna adulto e fala e tem uma outra visão, é fácil criticar lá atrás. Só que a gente precisa entender que aquilo que ficou absorvido na nossa alma, principalmente nesse período da infância, ela nos amarrou nesse emaranhado. Criou um bloco de energia, criou uma crença, criou um padrão que a gente vai repetir como sendo natural, mesmo dizendo que quer fazer diferente. Não entende porque que fez tudo diferente dos pais, né? E acabou do mesmo jeito. Então parece uma maldição. Mas na verdade, a gente veio aqui carregar no lugar dos pais para não deixar um deles sofrer sozinho. Existem algumas pessoas que se identificam tanto com os membros da família que, por exemplo, os casos de suicídio. Quando alguém na família se suicida, isso é uma violação, né? Já que o instinto de preservação da vida é um princípio básico da nossa espécie. E até onde eu sei, apenas nós, seres humanos, é que somos capazes de atentar contra a própria vida, né? Todas as outras espécies no planeta são incapazes de fazer isso, mas a gente faz. Então, quando uma pessoa ela se suicida, em geral, ou ela está olhando para algum excluído ou acompanhando alguém que fez a mesma coisa. E esse sentimento de luto para os membros que ficaram aqui, ele pode ser tão pesado que alguém nesse estágio de luto, se não for bem trabalhado, pode sentir-se tomado pela mesma melancolia e sentir vontade e sentir um desejo inconsciente de acompanhar aquele que se foi. E ele faz isso por qual motivo? Ele faz por amor. Pode parecer meio incompreensível, mas a abordagem sistêmica, ela trouxe para a gente, ela revelou para a gente que na natureza tudo se cria por uma energia e essa energia de vida é uma energia de amor. Então, uma família ela só segue em frente porque existe energia de amor. Às vezes um amor doentio, mas ainda assim amor. E quando a gente trata esses traumas, a gente utiliza o amor. A gente utiliza não, né? Parece manipulação. A gente olha para esse amor adoecido, olha em qual momento, com qual geração ele ficou aprisionado, ele ficou adoecido e procura, dentro do próprio sistema, harmonizar se assim os membros desejarem. Se for, se for da vontade daqueles que estão envolvidos. Se você nunca participou de uma constelação, pode ser um pouco abstrato, mas precisa haver uma... Para que haja harmonização, não basta que eu queira, né? Ou que eu saiba algumas palavras sistêmicas. É preciso que todos os membros concordem e queiram a mesma coisa para o bem da família, não de si mesmo. Nunca para si mesmo, porque a gente nunca está sozinho. Então, esse amor que adoece, a gente busca a origem dessa dor e quando ela é apaziguada, aquela dificuldade de conexão com os familiares, ela é dissolvida. Então o amor pode fluir novamente. Se a gente decidiu carregar comportamentos doentios pelos nossos pais e os pais pelos pais deles, a gente tem que dar um basta nisso. E muitas vezes esse movimento não é feito de boa consciência, não é feito com leveza. Porque quando a gente tem, por mais que nós soframos, é muito difícil olhar para os nossos pais e deixar o difícil com eles. Imagina que você está carregando um caminhão de pedras nas costas e você vai devolver esse caminhão para o seu pai e para sua mãe. Ou para um dos dois. Dói fazer isso. No momento da raiva é fácil. Na hora que a gente está ali com sentimentos livre de críticas e de julgamentos, é muito difícil a gente fazer isso. E, às vezes, nós queremos continuar carregando, queremos continuar dividindo. Mas se a gente fizer isso, a gente não é dono da nossa própria história.
Porque a gente tem que olhar para trás e compreender que, às vezes, os destinos difíceis fazem parte da vida daquelas pessoas. E só cabe a elas resolver, não a nós. A nós cabe fazer outras coisas. Então, quando não é possível colocar esse limite quando criança, a gente precisa aprender a fazer isso como adulto. Então, quando nós olhamos a influência dos ancestrais, esse também é um outro ponto que aparece, o carregar em fidelidade oculta. E aí a gente vai ver que às vezes você aqui na frente estava carregando um peso que foi da sua bisavó, mas que a sua mãe carregou por ela, a sua avó carregou por ela, a sua mãe carregou por ela, e você está fazendo a mesma coisa. E como é que faz para isso parar? É simples, mas não é fácil. Então, além de devolver para os ancestrais, é entender que esse movimento é feito por um amor imenso e que hoje você não precisa mais aceitar. Hoje você pode falar não. Hoje você pode olhar para sua família, dizer que sente muito por tudo que a família está desmontando aqui, está desequilibrada. A gente pode olhar para nossa família e dizer que sente muito pelas histórias difíceis que eles viveram, mas que eles são maiores do que nós. Os mais velhos têm a precedência, têm a sabedoria. Os mais velhos, somente por serem os mais velhos, eles são maiores do que nós e isso nunca vai ser diferente, porque na família, a hierarquia, a ordem é crucial para a manutenção da ordem do sistema. Vocês que são maiores que nós, que são maiores do que eu, têm condições de resolver. Então, deixo com vocês o que é difícil. Eu deixo com vocês a história difícil de vocês e sigo em frente, fazendo do que eu recebi algo melhor. Quando a gente era criança, e isso vale muito para lares que tiveram muitos problemas, a gente não sabia falar não. A gente não sabia falar não, não. A gente não sabia que podia amar e odiar aquelas pessoas. Então, amar e odiar são dois comportamentos que equilibram algumas relações. Eu posso amar tudo que você me traz de bom, mas ao seu comportamento doentio eu odeio. E esse odeio não é odeio a pessoa, eu odeio o comportamento. Porque a minha mãe é minha mãe, o meu pai é meu pai, a minha família é minha família. Mas o comportamento doentio... Tem um gatinho aqui, ó, querendo participar. Mas o comportamento doentio, eu ponho limite. E eu preciso ter raiva, ter ódio, porque esse é o sentimento que me leva a colocar distância. Porque com amor eu tomo, com raiva eu distancio. Então, nessa postura adulta, a gente consegue deixar tudo aquilo de ruim que a família tem carregado, ficar mais leve, mais livre, com as melhores informações, com os melhores referenciais para poder seguir em frente e libertar os mais jovens para fazerem o mesmo. Então a gente começa a ensinar que para os filhos, para os sobrinhos, para os seguidores, para os nossos pacientes, para os nossos clientes, que é possível amar e odiar, aceitar e pôr limite. Que uma coisa está relacionada à outra. E que isso faz parte do mundo adulto. Então, eu carrego tudo que tem de bom e afasto aquilo que tem de ruim. Bom, mas aí eu não tive um referencial, então, positivo de família. Como que eu vou passar isso adiante? Eu não tive um referencial bom sobre relacionamento,
eu não tive um referencial bom sobre saúde, sobre cuidado do corpo, sobre autoestima. Não importa sobre o quê. O que faltou, agora como adulto, cabe a você buscar. E a gente tem milhares de recursos hoje para ir buscar melhores referenciais. Um deles são as lives. O Google, o Oráculo, a gente só precisa saber onde é que a gente vai se meter, né? O que é que a gente vai buscar. Mas nós temos esses recursos ainda muito mais facilitados do que já foi possível nas gerações anteriores. A minha geração não tinha internet. Eu sou aquela intermediária, né? Aqui a internet começou a chegar quando estava indo do colegial para a faculdade. Então, para os nossos pais, para os meus pais, era ainda muito mais difícil, né? Então, os recursos, as possibilidades que a gente tem hoje são imensas. A gente não precisa ficar com esse buraco aqui dentro. A gente não precisa ficar com essa falta de referencial, porque tudo que a gente pode trazer de bom está aí, no universo, no espaço, entre os nossos amigos, nos lugares que a gente frequenta, nos cursos que a gente faz, onde a gente busca, nos lugares em que a gente pode buscar novos referenciais e se colocar como uma pessoa melhor. Existem pessoas que preferem se autodestruir, né? Então vai buscar o amparo desse vazio na droga, na bebida, no sexo, na compra compulsiva, nos diversos vícios, né? Nos diversos escapes. E ao invés de fazer algo bom, começa então a matar o filho daqueles pais, né? Então eu começo a me autodestruir, porque isso que eu recebi não é bom para mim, e esse filho que vocês quiseram, eu não aceito. Então a gente tem essas escolhas. A gente pode tanto ir para o mundo buscar algo que nos favoreça, algo que nos erga, que nos eleve, e caminhar, né? E dar para nossa criança e dar para nós mesmos aquilo que nos faltou. Ou a gente pode também buscar o recurso do preenchimento fácil, que na verdade tem um custo muito grande, né? É o custo do sofrimento ainda maior, que é o de se preencher por vícios. A gente já sabe para onde leva. O caminho do vício, o caminho do abuso, o caminho do escape, ele só faz com que a criança permaneça aqui em sofrimento, mostrando para os pais o que eles fizeram o tempo todo, né? Toda a dor que foi causada e que muitas vezes a gente potencializa, né? E todo o sofrimento que a gente vai criando, a gente vai atribuindo cada vez mais culpa aos que vieram antes de nós. Fica aqui mostrando para eles como eles foram cruéis, horríveis, ou como eu não presto, como isso, como aquilo. E esse adulto aqui, ele vai minguando. Porque nenhum adulto tem força para seguir em frente quando a escolha é permanecer infantilizado, né? Carregando essas dores dos pais, criando novas para si mesmo, sem conseguir ir em frente. Então, quando eu me encho de força e de sabedoria, eu venho para cá buscar referenciais melhores e me conectar com essa vida incrível que a gente tem. Então, a vida está aqui. Vou colocar aqui na tela. Então, eu vou procurar um parceiro mais bacana. Eu vou encontrar um trabalho diferenciado. Eu vou fazer curso. Eu vou ajudar na minha comunidade. Eu vou fundar uma empresa, um trabalho que é um instituto que permita outras pessoas terem melhores referenciais para fazer um curso de escola de paz, de vida, de ciclo da vida, de expansão da consciência. Eu vou fazer um filme na Netflix, né, sobre constelações familiares, para que mais pessoas se beneficiem disso. Então, eu começo a preencher a minha vida de coisas boas.
E aí aqueles que vierem depois de mim podem ter um destino melhor. E eu ensino que ele pode fazer isso para as gerações seguintes. Então ninguém mais tem que ficar carregando pelas gerações anteriores, né? Esse ciclo ele se rompe. Significa que todo mundo vai ser perfeito a partir de então? Não, mas significa que a caminhada pode ser melhor e mais saudável. E a conexão com a vida, o sentido de pertencimento à família, à comunidade, à natureza, ao planeta, ela se amplia. E aí as coisas vão ficando mais fáceis. É isso. Eu acho que esse foi o ponto que faltou na primeira parte da live e eu não consegui me conter e eu quis finalizar esse aspecto que eu acho super importante para concluir de forma bem contundente a relação nossa com os nossos antepassados. Se vocês têm filhos, se vão ter, vocês sabem que um dia aquilo que vocês fizeram eu não sei se vai ser lembrado, mas vai ser um passo crucial para todos aqueles que vieram depois. Então, sempre quando a gente toma uma postura, né, uma atitude, a gente faz uma escolha, a gente tende a olhar bastante para trás na dor que a gente sentiu. Mas se a gente olhar para frente, no benefício daqueles que poderão vir depois de nós, talvez isso nos motive a fazer escolhas melhores e mais saudáveis. Obrigada por quem voltou, por quem entrou pela primeira vez. Eu deixo um beijo grande, profundo agradecimento por estarem aqui, por me acompanharem. E até a próxima live. Um beijo grande, boa noite para vocês.